Graça e paz, amados. Nós estamos em setembro, mês de campanhas nacionais na nossa igreja. E esse ano o tema é porque ele me amou. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra lá em Jeremias 1, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor me disse, não digas que sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Não tenha medo na sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor fez uso da sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse, observa, eu coloco minhas palavras na sua boca. Amados, eu queria compartilhar com vocês uma história de um cirurgião. E esse cirurgião, ele precisava realizar uma cirurgia muito importante, muito delicada. E quando ele chegou no seu local de trabalho, ele procurou um par de luvas. E quando ele encontrou aquele par de luvas, ele calçou aquelas luvas e começou a realizar o seu procedimento. E ele conseguiu, e foi um sucesso o procedimento dele. Mas, só que as luvas foram necessárias para aquele procedimento. As luvas foi muito importante naquele momento daquela cirurgia. E eu quero dizer para você que o cirurgião dessa história é Deus e a luva somos nós. E o Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor nos chamou para sermos luvas em suas mãos. E eu quero perguntar, como que estão as suas luvas? As suas luvas, elas estão limpas? As suas luvas, elas estão furadas, assim como a minha está? Será que a sua luva, ela está pronta para o uso de um procedimento, de uma cirurgia? O Senhor, Ele nos chamou, o Senhor, Ele nos escolheu. E eu desafio a você, Deus, Ele é todo poderoso, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, mas as luvas são necessárias, as luvas são fundamentais e nós somos luvas. As luvas sem a mão dentro não tem nenhum valor, mas ela tem um grande valor quando colocamos nas mãos do grande cirurgião. Olhe bem para as suas luvas. As luvas somos nós. Deus está buscando pessoas disponíveis, pessoas prontas para o seu uso na sua igreja, para levar a palavra àqueles que estão precisando, àqueles que estão necessitados de ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero desafiar a você, seja luvas na mão do grande cirurgião. Ele quer te usar, Ele quer nos usar. Então que você venha entender o propósito de Deus para a sua vida como luva. Amém? As paz, irmãos, completando o que minha esposa falou aqui sobre ser um instrumento na mão de Deus, eu creio que a luva ela foi criada com um propósito, assim como ela falou aqui, né, de ser usado, né? E eu creio que quando a pessoa que criou a luva, né, imagina você sendo o criador da luva, você elaborou esse plano e você cria, e aí quando você vê aquilo que você criou sendo usado com aquele propósito, né, original ali, que satisfação que deve trazer ao Criador, né, aquilo que criou, que satisfação, que alegria, né, em ver aqui, poxa, aquilo que eu criei está sendo usado com aquele propósito, olha, está sendo útil, né? Eu creio que assim como eu estou falando da pessoa que criou a luva, assim Deus, Ele nos criou com um propósito, né? Que é amar Ele, é se voltar para Ele, é glorificar Ele, é ser o instrumento na mão dEle. E quando a gente se coloca diante de Deus, em obediência, em verdade diante dEle, com o coração sincero, uma entrega sincera na mão dEle, para ser o instrumento na mão dEle, isso traz satisfação a Deus, alegria diante dos olhos de Deus, vendo que nós estamos cumprindo aquilo com aquilo que propósito que Ele nos chamou. Então que possamos ser usados por Deus, que possamos ser esse instrumento na mão de Deus
para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Quando nós somos usados por Deus, quando somos instrumento na mão de Deus para proclamar o teu evangelho, para proclamar a tua verdade, para orar, né? Investir em missões, porque missões é proclamar a verdade de Deus. Quando eu invisto em missões, eu estou investindo no propósito de Deus, que é levar o seu evangelho a toda criatura, né? E cuidar dos mais necessitados. Então, quando eu cumpro com o meu propósito de orar, de interceder, né? De ser um missionário, de falar, proclamar o evangelho na minha vizinhança, no meu lar, né? E investir, ofertando em missões, eu estou sendo um instrumento na mão de Deus, e eu glorifico a Deus com as minhas obras, né? Que possamos ser um instrumento na mão de Deus e que possamos glorificar o nome de Deus, sendo um instrumento na mão dele. Amém? Amém. Que você possa estar orando durante essa semana pelos nossos missionários, que você possa assim estar orando pelos missionários da nossa igreja, pela vida do nosso pastor, e que você possa também estar contribuindo nesta campanha, né? E esse mês, né, na nossa igreja, todas as ofertas, elas são para missões, para juntas de missões. Então, que você possa ser luva, que você possa entender que o Senhor, Ele te chamou para esta grande obra. Amém?